pra me encontrar nas ruas para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derrubar muralhas, histórias mentiras pra me encontrar. Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Pai, com a tua presença sobre este lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos mais, ó Pai, de ti. Nós queremos, ó Pai, ser tocados pelo teu Santo Espírito nesta manhã. Oh, Jesus, não há nada melhor, ó Pai, do que estarmos na tua casa, te buscando, ó Pai, de todo o nosso coração. E te adorar, meu Pai, verdadeiramente. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, com o teu poder, meu Pai, sobre nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, ó Pai, neste lugar. A tua presença, ó Pai, é real neste lugar. Nós já conseguimos sentir a tua glória. Nós conseguimos sentir, ó Pai, o teu Santo Espírito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Declare a tua presença, tua presença. De todo teu coração declare: eu provei em mim, eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser, que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz. Oh, aleluia, aleluia, tua presença. Oh, Senhor, nós queremos dizer que tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo. Nós queremos ser inundados pela tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma o nosso coração nessa manhã. Oh, aleluia.
declaro de todo o teu coração. Santo Espírito, és bem-vindo pra encher este lugar. É o desejo do meu coração ser conhecido na tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Liga para o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele conhece o caminhar. Nunca tinha emoção pra assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele conhece o caminhar. Nunca tinha emoção pra assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, somente Ele, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e desespero te chorar. Não importa pra onde você for, siga sua vida na noite, liga para o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele confia em seu caminhar, nunca vira voltar. Ele não desiste de você. Ele sabe o seu caminhar e Ele te ama. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12. Hoje eu estarei falando a respeito de aliança com Deus, de pacto com Deus. E uma coisa que veio no meu coração, irmãos, é sobre a questão de fortalecer a nossa aliança com Deus. Isso, essa semana, tem ficado no meu coração sobre esta palavra. Nós precisamos fortalecer a nossa aliança com Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa aliança com Deus. Aqui, antes de nós entrarmos direto na leitura, só uma introdução que a gente possa entender um pouco mais. Você vai ler o livro, né? Sempre tem a introdução ali, antes de começar a leitura dele. Então, deixa eu começar aqui pela introdução. Irmãos, a aliança, ela tem 4 níveis. A aliança, ela tem 4 níveis. O primeiro nível da aliança é a aliança nova. Quer dizer, a aliança que acabou de ser feita. A aliança acabou de ser feita, estou novinha, fresquinha, brilhando. É o primeiro nível dela. É a aliança nova. O que significa aliança nova? É aquela pessoa que acabou de aceitar o Senhor Jesus. Está novinho, está fresquinho. A primeira Santa Ceia, depois do batismo, né? É tudo o primeiro, né? O primeiro domingo depois do batismo, né? É o primeiro isso, depois do batismo. Então, quiser, a aliança está fresquinha. É uma aliança que acabou de ser feita. O segundo nível da aliança é quando a aliança, com o passar do tempo, ela começa a ficar desgastada. Está ficando gasta. É normal, natural isso acontecer. Só que essa aliança aqui, que eu vou entregar hoje, com o passar do tempo, ela vai desgastando. Ao ponto de perder a cor.
né? Ela é dourada, vira prata. Então ela vai desgastando com o passar do tempo. No início, você vai colocar no dedo ali, ela vai estar novinha. Mas com o passar do tempo, você vai lavando louça, você vai fazendo as coisas, ela vai ficando gasta, vai desgastando. Esse é o segundo nível da aliança. O terceiro nível da aliança, ela vai ficando tão gasta que vai chegar ao ponto que vai acontecer o que com ela? Quebrar. Exatamente, vai quebrar. Não estou falando da aliança que está aqui no modelo. Isso aqui também quebra. Talvez na mesa acontece casos, às vezes tem mulher mesmo, às vezes ela está engravidando, engordando, né? Às vezes não se deu conta e depois tem que quebrar a aliança. Tem que tirar a aliança. Começa a engordar, tem que quebrar mesmo a aliança. Mas, então, o terceiro nível da aliança é quando ela fica tão fraca que a consequência dessa fraqueza dessa aliança vai acabar quebrando de vez. E quebra mesmo. E qual é o quarto nível da aliança? Mas qual é o quarto nível? O quarto nível é que uma aliança quebrada, ela ainda pode ser o quê? Refeita novamente. Porque uma aliança, né, se você quebrar ela, como por exemplo, a minha aliança, por exemplo, a minha esposa é mais discreta, eu gosto de uma aliança mais fininha, eu gosto de uma aliança mais grossa, mas não tem que ter a condição, assim dentro de casa, né, pessoal? Enfim, né? Não está com aquela condição assim tão manual, né? Mas com o passar do tempo, o meu objetivo é engrossar um pouco mais essa aliança. Então, quer dizer, uma aliança sendo quebrada, ela pode ser refeita de novo. Você consegue refazer de novo. Né? Você coloca mais ouro, você engrossa ela um pouco mais. Então existem esses quatro passos. Mas só que eu quero dizer o seguinte, que dependendo da espessura, sei lá, né, da aliança que nós temos, nós podemos engrossar ela um pouco mais. Esse é o objetivo natural. Eu tenho vontade de fazer isso com essa aliança e deixar ela um pouco mais grossa. Só que espiritualmente falando, nós também podemos fortalecer, engrossar ainda mais a nossa aliança com quem? A nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus não precisa ser aquela aliança fininha. Nossas alianças são carérrimas, mas são bem fininhas, né? Mas é bem caro. Mas a nossa aliança com Deus não precisa ser fininha. A nossa aliança com Deus, ela pode ser um pouco mais grossa, uma aliança mais firme, uma aliança que vai aguentar mais o sol, vai aguentar mais o lavar a louça, vai aguentar mais as tempestades da vida. Já estou até pregando, não sei se você já percebeu. Então, essa é a tônica da nossa palavra aqui. Nós precisamos fortalecer, engrossar um pouco mais a nossa aliança com Deus. Nós podemos fazer isso. Porque quanto mais forte, mais grossa a nossa aliança for, mais abalo, né? Mais tempestade ela poderá passar, sem desfalecer, sem quebrar, vai permanecer firme. Mas se a nossa aliança for muito fininha, qualquer tempestade, qualquer tentação, qualquer coisa que se levanta contra a nossa vida, duas coisas vão acontecer. Ou ela vai ficar enfraquecida, ou ela vai quebrar de vez. E a pergunta é, qual tem sido o estado da nossa aliança com Deus? Qual tem sido o estado da sua aliança com Deus? Será que a sua aliança com Deus está o quê? Nova? A tua aliança com Deus está enfraquecida pelo tempo? Ou a tua aliança com Deus já quebrou? E pastor, eu já estou aqui só por dar vez, porque eu já estou no pecado de vez mesmo, eu não quero saber mais nada, só estou aqui por dar. Já quebrei minha aliança com Deus há muito tempo? Ou não? Não, pastor, eu estou aqui, mas pastor, eu não estou aguentando mais. Então, você está enfraquecido. Você está bem fraco espiritualmente. Ou você está com a aliança novinha, não, pastor, poxa, eu estou renovado diante de Deus e quase me converti ontem. Mas eu aceitei Jesus ontem, eu estou com o primeiro amor até hoje, não sei que negócio é esse. A sua aliança novinha realmente está brilhando. Você só pode, continua fortalecendo ainda mais essa aliança aí. E a pergunta é: todos nós aqui, irmãos, todos nós aqui temos uma aliança com Deus. Mas a pergunta é, como está a nossa aliança com Deus? Nós temos que observar. Vamos aqui para a palavra, vamos lá. Gênesis capítulo 12, o versículo 1, a Bíblia diz assim: ora,
O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí vamos lá, que foi a promessa que ele foi fazendo. Versículo 4. Agora vai a resposta de Abraão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então entenda aqui, pessoal, a Bíblia ela não fala aqui a palavra aliança. A Bíblia não fala que é uma palavra aliança, mas o que nós estamos vendo aqui é uma aliança sendo feita. Porque o que é uma aliança? A aliança ela é um símbolo de um compromisso. A aliança é um símbolo. Ela é um símbolo de compromisso que você tem com a tua esposa, com o teu noivo, com o teu namorado, com a tua esposa, com a noiva ou com a tua namorada. Quer dizer, é um símbolo. Então, por isso que todo casal cristão, pessoal, que é casado, deveria de ter uma aliança no dedo. Se você é casado e você não tem uma aliança no dedo, você deveria de ter. É importante você ter. Porque a aliança, ela é um símbolo de compromisso. Às vezes alguém pode ficar até de olho de você na empresa, porque não sabe, beleza? Alguém olha para você, olha para as tuas mãos, vê que não tem aliança nenhuma, e a pessoa fala assim: opa, isso aí pode ser um bom partido. Você é casado, só que você não está com aliança no dedo. Ou você, mulher, você que não está com aliança no dedo, alguém como um rapaz pode olhar para você, olha para o seu dedo, vê a aliança e pensa assim: opa, vou investir aqui. Amarrado, você é casado. Então, assim, é importante não só para poder espantar algumas coisas por aí, mas é importante também para você poder entender que a aliança, ela é um símbolo. Ela é um símbolo de um compromisso. É para saber que você tem um compromisso com o teu marido, para saber que você tem um compromisso com a sua esposa. Alguém poderia falar assim: ah, pastor, isso aí não tem nada a ver não conta essas coisas não tem nada a ver não, tem a ver se nós somos cristãos, nós somos de Deus. O casamento está sendo muito banalizado no meio desse mundo aí, pessoal. Nós temos que valorizar o casamento. E valorizar o casamento não é só estar bem casado, mas é você fazer conforme a lei manda, A lei manda, a lei pede. Enquanto isso, os homossexuais, eles estão querendo colocar a aliança no dedo, e tem cristão que não se preocupa. E tem um monte de homossexuais aí, homem com homem casando com homem, mulher casando com mulher, e com a aliança no dedo, com um orgulho. E às vezes a gente que está na igreja acha que não tem nada a ver, é algo que não tem importância. Tem sim, até tem, porque tem quem não poderia ter, que está fazendo a coisa errada, está querendo ter algo que temos, às vezes nós não ou valorizamos como deveria. Então, então a aliança ela é um símbolo de um compromisso. Então aqui, a aliança aqui com Abraão aqui, não é uma aliança no dedo, mas é uma aliança na palavra. Quando Deus aqui dá a palavra para Abraão, e quando Abraão ele obedece aquela palavra, ele sai para obedecer aquela palavra, ali uma aliança foi feita, ali um compromisso foi feito. E qual é o compromisso? Primeiro, Deus prometeu. Segundo, se Abraão obedecesse, Deus cumpriria tudo o que ele prometeu. Essa é a aliança com Deus. Essa é a aliança que nós temos com Deus e Deus com a gente. Se você aceita o que Deus fala por você, se você entende que Deus fala por você, e você concorda, crê e pratica, a consequência é o quê? É Deus fazer aquilo na sua vida. Essa é a aliança que nós temos com Deus. A mesma aliança de Abraão. Se Abraão obedecesse o que Deus falou com ele, tudo o que Deus falou iria se cumprir. Aqui uma aliança estava feita. Mas Abraão, entenda bem, Abraão não poderia, primeira coisa, permitir que a aliança dele viesse o que enfraquecer e muito menos quebrar.
Porque se essa aliança aqui enfraquecesse ou se quebrasse, Deus também não poderia cumprir com a parte dele. Às vezes a nossa aliança está enfraquecida. Às vezes a nossa aliança, naquilo que Deus falou conosco, naquilo que Deus falou com você, que Deus colocou no teu coração, e você falou: Senhor, eu creio, enquanto não se cumprir, eu não vou desistir. Mas talvez você já desistiu? Talvez o tempo, vamos analisar aqui, às vezes o tempo vai se passando, a aliança que a pessoa fez, que Deus fez com a pessoa, e a pessoa aceitou, e a pessoa concordou, com o passar do tempo, você deixava enfraquecendo, irmãos. Como se fossem as moças, né? Aí vai enfraquecendo. Não deixe a sua aliança enfraquecer, mas ao contrário, fortaleça a sua aliança com Deus. E a sua aliança com Deus não está baseada na aliança aqui física, material, que eu vou te entregar aqui hoje, não. A aliança que Deus tem com você e você tem com Deus é dentro das promessas que você entende que Deus tem para a sua vida. O chamado que Ele tem para fazer na sua vida. Essa é a aliança que Ele tem com você. Isso aqui é só símbolo. Isso aqui é só símbolo. Mas o compromisso verdadeiro não é o material, não é o que está aqui no meu dedo, mas é a minha fidelidade com a minha esposa. A fidelidade da minha esposa comigo. É a sua fidelidade com Deus e Deus também querendo ser fiel para cumprir o que Ele falou na sua vida. Mas a nossa aliança tem que estar firme com Ele. A nossa aliança não pode enfraquecer, esmorecer. Vamos andar um pouquinho mais agora, em nome de Jesus? Vamos lá, Gênesis capítulo 15. Eu não cheguei a pesquisar, então eu não sei quantos anos se passaram aqui, mas eu acredito que uns 10 anos ou mais já tinha se passado aqui, do capítulo 12 ao capítulo 15, já tinha se passado aqui uns 10 anos já, mais ou menos. Eu ia pesquisar aqui para trazer uma data mais exata para você, mas eu acabei não pesquisando, mas eu acredito que entre 10 a um pouquinho mais aí, do capítulo 12, aonde Deus faz uma aliança com Abraão com Deus também, porque Abraão obedece e sai, né? Só que quando chega 3 capítulos depois, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a aliança que Deus fez com Abraão, e Abraão também fez com Deus, aqui no capítulo 12, no capítulo 15, o que vai acontecer com essa aliança? É só você ler o título, e você já vai entender o que aconteceu. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. O que você acha que está acontecendo com a aliança aqui? Exatamente, está todo mundo entendendo, isso é muito bom. Principalmente os jovens aqui na frente, estão prestando atenção mesmo. Então, é isso. 3 capítulos depois, estamos vendo que é igual aquela aliança que você vai pegar aqui, de material, que se você amanhã lavar a louça, trabalhar, fazer um monte de coisa, quando chegar na quarta-feira, você olhar para a sua aliança e mas não era dourado? Mas agora já está prata? O que aconteceu? Ela enfraqueceu. Com 3 dias, com 3 capítulos aqui, claro, porque é 3 capítulos aqui, Abraão passou muita coisa. Ele viveu muita coisa. Os anos foram se passando e Abraão percebeu que aquilo que Deus tinha prometido para ele não estava acontecendo. Aí começou a enfraquecer a coisa. Às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes o tempo se torna um grande inimigo nosso, quando se trata de aliança com Deus. Não é fácil, né? Porque assim que a pessoa se batiza, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas lembra do seu batismo, nem foi? Com a mão suando, você nem dormiu a noite direito, naquela expectativa, querendo participar da primeira Santa Ceia. Vou participar, meu Deus, vou batizar hoje, minha vida vai mudar completamente a partir de hoje, e tal, com a expectativa e tal. Aí chega no dia, participa do culto, quando chega na hora, a pessoa pensa: meu Deus, que decisão que eu vou tomar hoje, poxa, aquela expectativa. Só que o tempo vai se passando. Daqui a pouco se passou 1 ano, 2, 3, 4. E quantos anos você se batizou? Tem 10 anos? Já tem o quê? 15 anos? E a pergunta é: como está a nossa aliança hoje? Está o quê? Desgastada? Ou ainda continua nova até hoje? Ou já quebrou completamente, nem sabemos mais onde está a aliança? Quebrou já, pedi, caiu no ralo, sei lá o que aconteceu, nem sei quanto está o ano de aliança. Não. E quando eu falo aliança, eu estou falando
de material, eu estou falando do nosso compromisso, a nossa fidelidade. Isso. Não pode ir para o espaço, não pode ir para o lado. Senão o que ele prometeu não vai se cumprir. Então, voltando aqui, versículo 1, olha só o que diz, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. O quê? Isso. Aqui já tem aqui uma direção para nós aqui. Deus falou com Abraão de que maneira? Através de visão, não é por acaso. Deus fala com ele através de visão, não é por acaso que vamos observar aqui. Vamos lá então, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o Deus o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente ou filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele e disse: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. 5. Então levou fora, quer dizer, tirou ele da tenda e levou para fora. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será tu o quê? Semente. Olha de novo. Observe que quando Deus ele vem aqui, irmãos, Deus ele começa a trabalhar na visão de Abraão. Por 2 vezes nós podemos observar isso. Primeiro, a Bíblia fala que Deus ele fala com Abraão através de visão. Agora Deus ele chama Abraão para fora e manda Abraão olhar para onde? E para ele poder olhar para o céu, ele tem que usar o quê? Exatamente a visão. E Deus fala assim: conta as estrelas. Então observa que Deus aqui estava trabalhando na visão de Abraão. Então isso nos faz entender que com o passar do tempo, Abraão ele foi percebendo que a promessa não foi se cumprindo e ele foi perdendo o quê? A visão daquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele começou a perder a visão daquilo que Deus tinha prometido. Ele começou a perder de vista. Não tem quando você começa a tirar os olhos de Jesus, não tem quando você começa a esquecer das promessas de Deus na sua vida, você vai perder a visão. O tempo ele tem o poder de fazer isso na nossa vida. Às vezes a pessoa no início da caminhada cristã, a visão da pessoa era boa, tudo era santo, tudo era puro, tudo era bom, tudo era maravilhoso, mas com o passar do tempo, muitas são as pessoas que elas vão contaminando a visão. Agora a pessoa tudo é crítico ou crítica, agora a pessoa vê pecado em tudo, vê erro em tudo, a igreja não presta por causa disso. Agora onde a pessoa não via erro, a pessoa vê, aonde a pessoa não via falha, agora a pessoa já está vendo falha, porque a pessoa está tendo problema na visão. E se a pessoa continuar tendo essa tipo de atitude, tudo que Deus prometeu, Deus não poderá cumprir. Observe que a nossa visão é importante. Você precisa permanecer com a sua visão sempre aberta, atenta àquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus te prometeu. Às vezes tem muitas coisas que Deus ele falou que faria na sua vida, mas até agora talvez Ele não fez ainda. E você não pode perder as promessas de Deus de vista. Mas o que leva alguém, o que nos leva, às vezes, a perder as promessas de Deus de vista? É porque ao longo do tempo nós vamos nos distraindo com outras coisas. E ele começou a se distrair com outras coisas. Eu te provo aqui na Bíblia que Abraão, com o passar do tempo, ele começou a se distrair com outras coisas e começou a tirar a visão daquilo que Deus tinha prometido a ele. Deus ele chama Abraão, como Deus chamou também a cada um de nós, mas nós não podemos perder a visão do nosso chamado. Deus ele chamou você com propósito, Deus me chamou com propósito, Deus chamou a cada um de nós e dando a nós propósitos, e nós não podemos perder a visão do propósito de Deus na nossa vida. Não perca a visão. Às vezes a pessoa vai perdendo a visão e a pessoa começa
a se dispersar, tirando a visão daquilo que Deus deu, e a pessoa começa a olhar para outras coisas. A pessoa começa a olhar para outras coisas, e a pessoa vai perdendo a visão. E o que acontece com Abraão aqui é isso. A aliança que Abraão tinha com Deus, ela começa a se enfraquecer ao longo do tempo, porque Abraão, ao longo do tempo, ele foi perdendo a visão. Tem obreiros que vão perdendo a visão, seu pastor, tem obreiros também, vai perdendo a visão da obra, a visão do ministério, não é mais aquela mesma pessoa. O pastor, a mesma coisa, os membros, às vezes a mesma coisa, eram dedicados, eram honestos, sinceros, eram fervorosos, mas com o passar do tempo, começa a se distrair com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, já começa a tirar os olhos de Deus e da santidade, e já começa a olhar para outras coisas, e vão se perdendo ao longo do tempo, a aliança vai se enfraquecendo, vai ficando fraca, a pessoa vai se enfraquecendo ao longo do tempo. Amém, pessoal? A pessoa vai se enfraquecendo. Então não perca a sua visão. Não permita que os seus olhos venham se fechar. Não permita que os seus olhos venham sair daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque é muito natural, é muito normal, com o passar do tempo, outras propostas, elas vão surgindo no nosso caminho, e muitas delas são propostas enviadas do diabo para nos tirar do verdadeiro plano de Deus. Propostas parecem, irmãos, que parecem que são boas. Eu já quase caí em muitas delas. Você não caiu pela misericórdia de Deus? Que a gente ora a Deus, busca a Deus, está amarrado esse pensamento, não, está amarrado, não foi isso, está, ora ali, busca a Deus, não, está amarrado já. Daqui a pouco ele vem embora de você, cuidado. Então ele começa aqui, aí vamos lá analisar aqui mais algumas coisas aqui rapidamente. Volta comigo, por favor, versículo 2, olha só o que diz, versículo 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, olha só, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu o quê? Herdeiro. Dá uma paradinha. Então Abraão começa a tirar os olhos da promessa de Deus, e Abraão começa a olhar para quem? O filho de Abraão da promessa seria Isaac. Seria, porque aqui eu não tinha filho ainda, seria Isaac, mas ele estava querendo que o filho dele naquele período fosse quem? O que está escrito aí? Exatamente isso, exatamente. A Bíblia fala aqui, mordomo Eliezer. Então ele começa a tirar os olhos da palavra de Deus, daquilo que Deus prometeu para ele. Ele começa a tirar os olhos dali, ele começa a olhar para o empregado dele. Ele começa a olhar para o empregado. Ele começa a falar: esse empregado, ele vai ser o meu herdeiro. Outras palavras, o meu filho adotivo. Então aqui Abraão, ele começa a tirar a visão. Ele começa a perder a visão. Ele começa a olhar para onde não deveria de olhar. E isso pode acontecer com você também. Você começar a tirar os olhos da palavra de Deus, tirar os olhos do seu chamado. Você pode começar a tirar os olhos daquilo que Deus te prometeu. E você pode começar a olhar para o mordomo Eliezer e dizer: aqui está a minha bênção, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou ser feliz, é aqui que eu vou me realizar. E às vezes não é. Às vezes é o contrário, é você que está enfraquecendo a sua aliança com Deus e não está percebendo as coisas. Temos que estar muito ligado com Deus. Então aqui ele começa a perder aqui a visão. Isso aqui nós temos que tomar cuidado para a gente poder não perder a visão. Abacuque capítulo 2 diz assim: sobre a minha guarda estarei, Abacuque falando, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Continua. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve o que, pessoal? Escreve o quê?
visão. Escrever a visão aqui significa você guardar muito bem guardado no seu coração aquela visão que Deus te dá, aquela palavra, aquele mandamento, aquela promessa, aquele chamado que Deus tem para você. Você tem que escrever isso, você tem que guardar isso com você, porque ao longo do tempo você será tentado de tirar os olhos da visão que Deus te deu e você olhar para outras coisas. É muito natural, com o passar do tempo isso acontece. A Bíblia chama Abraão de pai da fé. Se o pai da fé passou por isso, então certamente também nós seremos tentados a perder a nossa visão. Quantas vezes, irmãos, eu como pastor, eu me vejo fazendo coisas que Deus não me chamou para fazer e que nem me mandou fazer. Talvez na sua vida você nunca percebeu isso, mas tem muitas coisas que você faz, Deus não te mandou fazer, Deus não te deu a direção para fazer, mas tem coisas que você faz por causa da sua ansiedade, por causa do seu medo, por causa do seu receio, você acaba fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Quantas vezes eu já estava fazendo alguma coisa na igreja que eu falei assim, eu estou fazendo isso por causa do desespero, mas na verdade Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer uma outra coisa. Eu estou perdendo o foco, perdendo a visão, fazendo uma outra coisa que Deus não mandou fazer. E sabe o que acontece? A gente se frustra, porque você se esforça, se empenha, se dedica e você não consegue o resultado que você gostaria, porque você está fora da posição, você está fora da vontade de Deus. Existe a vontade real e existe a vontade permissiva. Tem coisas que Deus permite você fazer e não que Ele preparou para você fazer. E isso faz diferença na nossa vida. Alguém poderia falar assim, pastor, tem vontade real e vontade permissiva, mas como entender essas coisas? É só ter comunhão com Deus mesmo. Você sabe no teu coração, lá no teu íntimo, você sabe muito bem as coisas que Deus já falou com você. Se você começar a olhar bem para dentro de você e começar a analisar algumas coisas que você mesmo já anotou na sua Bíblia, algumas coisas que você já marcou, algumas coisas que você já até colocou a data, está lá guardado, mas com o passar do tempo, você já a pessoa vai perdendo a visão, vai tirando a visão daquilo. E daqui a pouco você, quando você olha para você mesmo, você já está fazendo uma coisa totalmente diferente do que é aquilo que realmente Deus tem para a sua vida. Não perca a visão. Não perca a visão. Então ele diz, escreva. Escreva a visão. Escreva. Quando Deus te dá uma visão, é bom você escrever, mas aqui o significado de escrever aqui não é você deixar no papel guardado, mas é no sentido de você nunca esquecer daquilo que Deus falou com você. Então, versículo próximo, ainda aqui. Então o Senhor me respondeu e me disse, escreve a visão e torna-na bem o quê? Legível. Então a nossa visão, ela não pode ser embaçada, ao contrário, nós temos que trabalhar dentro daquela visão que Deus deu, para que aquela visão que Deus deu, ela se torne mais real na nossa vida, mais real, cada vez mais real na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Continuar. Diz assim, então o Senhor me respondeu, disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Irmãos, a visão de Deus, ela precisa estar tão clara a nosso respeito, que de maneira nenhuma você venha perder aquilo de forma. Senão te perde, a gente vai perdendo a visão, vai perdendo a visão das coisas de Deus. A gente vai perdendo a visão do nosso chamado, como eu disse aqui. A pessoa que é chamada para fazer uma coisa, quer fazer outra. É a pessoa que esquece para quem está ali. É você que às vezes esquece o porquê que você está na empresa onde você está. Às vezes Deus coloca no teu coração que Ele queria que você orasse por aquele setor, orasse por aquelas pessoas, mas aí você tem tanto problema lá que nem ora mais. Nem unge mais aquele ambiente. Não vai mais nada. Aí com o passar do tempo, a pessoa vai perdendo a visão. Vai perdendo a visão daquilo que Deus deu. E a pessoa começa a se envolver com outras e outras coisas que Deus não mandou fazer. Ah, pastor, mas é obra de Deus. Não, mas Deus
para fazer tudo. Deus chamou você para fazer coisas específicas. Não para fazer tudo, porque não quer fazer tudo. Você faz tudo e no final não agrada a Deus. O que Deus mandou você fazer? Isso. Então faz, não se perde com outras coisas. Continua a próxima. Ó, porque a visão é ainda para o tempo, ok, pessoal? O tempo determinado. Como diz em Eclesiastes 3:1, também de errado diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então vamos voltar agora a Abacuque novamente. Então quer dizer, a visão, ela é para o tempo determinado. Então existe um tempo determinado, quer dizer, dito por Deus, quer dizer, um tempo do tempo certo, para as coisas acontecerem. Mas nós não podemos perder o foco, perder a visão. Então porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não o quê? E não tardará. Estou voltando aqui em Gênesis, e todas as coisas que aconteceu aqui, ele faz o quê? Ele começa a perder aqui, ele começa a perder a visão, ele tira o foco que Deus ia dar para ele, e agora ele começa a olhar o servo dele, achando que o servo seria a pessoa correta. Uma outra coisa aqui, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para a gente poder não também ficar mudando de quase a mesma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com essa questão de prioridade. Às vezes a gente fica mudando muito de prioridade. Às vezes a gente vai mudando as coisas. A nossa vida, o mundo em si, é um mundo que muda o tempo todo, né? A tecnologia muda, celular muda, relógio muda, roupa muda, moda muda, tudo muda. Mas tem coisas de Deus para a tua vida que não muda. Que desde quando você aceitou Jesus, tem coisas que Deus falou para você, até hoje é a mesma coisa, não mudou nada. Mas nós às vezes mudamos. E mudamos coisas que Deus não mudou. Tem coisas que a gente quer mudar e coisas que Deus não mudou. Não nem mandou mudar. E a pessoa quer mudar. Então cuidado, para você não ficar mudando de propósito, mudando de um monte de coisa. Uma hora quer fazer uma coisa, uma hora a pessoa quer fazer faculdade de medicina, aí a outra hora quer fazer faculdade de, sei lá, de consertar televisão, a outra hora a pessoa quer trabalhar no motorista de ônibus, outra hora a pessoa quer trabalhar de pedreiro, outra hora a pessoa não, a pessoa tem que ter mais foco com uma visão. O que é de Deus? Tem que ficar firme ali. Caso contrário, a pessoa não vai chegar a qualquer lugar nenhum. E pior, às vezes você pode começar a gastar muito tempo em coisas que não é para você, que não é para de Deus para a tua vida. Aí você perde o tempo. Quer dizer, aquilo que era para poder se cumprir, vai demorando cada vez mais aqui, né? Aí o que acontece? E a outra coisa que nós podemos analisar aqui, vem comigo, Gênesis capítulo 15, vamos agora para o versículo, o 6 agora, que diz, e creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Então aqui, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo aqui que Deus veio para poder renovar Abraão. Abraão estava desanimado, estava meio desacreditado, então Deus deu uma renovada nele. Mas só que não demorou muito tempo esse renovo. Por quê? Porque o próximo passo agora vai ser mais terrível. Aqui a aliança estava fraca, mas no 16, vem comigo, capítulo 16. O que acontece com a aliança aqui? No capítulo 12, a aliança estava nova. No capítulo 15, a aliança estava enfraquecida, e Deus vai dar uma fortalecida nele. E no capítulo 16, aí a coisa desanda de vez. Aí vamos lá, capítulo 16. O versículo 1 diz, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de quem? A voz. O que Abraão está acabando de fazer com a aliança dele aqui? Quebrou de vez. Quebrou de vez. E Deus já tinha fortalecido essa aliança. Um capítulo anterior, Deus tinha aparecido para ele. Primeiro ele achou que o filho seria o servo dele, que era adotado, porque já era um rapaz, um homem já. Então ele adotou como se fosse adotar ele. Aí Deus apareceu para ele e falou, não, Abraão, você está bem fraco, não é não.
Tá, não, vou te prometer, vem para fora, olha para o céu. Ah, tá, tenta contar essa estrela. Ah, mas é muita coisa. Pois é, isso que eu vou fazer na sua vida. Aí a Bíblia diz que ele creu, ele se renovou aqui. Aí no próximo capítulo, agora vem uma outra tentação. O quê? A esposa. Aí vem a esposa e fala assim: Abraão, agora já não é nem com Abraão, agora a esposa que vem reclamando, né? Ah, Abraão, olha, tá complicado, eu não consigo dar luz mesmo, Deus está me impedindo, agora a coisa está complicada. Então é o seguinte: eu tenho uma serva aqui, deita com a minha serva e tenha filho com ela. E a Bíblia diz que Abraão aceitou. Quando ele aceita aqui, ele quebra a aliança dele com Deus. Então tudo aquilo que Deus tinha falado que ia fazer na vida dele, se foi para a correnteza abaixo. Nós temos que tomar cuidado de a gente não quebrar a nossa aliança com Deus, porque às vezes uma atitude que a gente toma, uma atitude errada, uma atitude completamente fora do plano de Deus, irmãos, pode acabar com tudo, pessoal. E acaba com tudo, irmãos. E tem muitas pessoas tomando decisões erradas, precipitadas e acabando com tudo na vida delas mesmas. Por que eu estou falando acabando com tudo? Porque aqui nós vamos perceber que aí Abraão agora vai conviver com a empregada, e nós vamos analisar aqui que Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Irmãos, imagina 13 anos uma pessoa que é de Deus e sem ouvir a voz de Deus. Tudo por quê? Ele quebrou a aliança aqui. Mas aí no capítulo 17, Deus se apresenta novamente para fazer o quê? Para poder reconstruir essa aliança de novo. Vamos lá, Deus é misericordioso, né? Então vem cá, 17. Capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seu que, pessoal? Perfeito, pois, e porém o meu concerto, quer dizer, aliança, o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandíssimamente. Então estamos vendo que Deus, depois de 13 anos, Deus ele volta, ele vem aqui para poder refazer de novo uma aliança com Abraão. Então, primeiro, capítulo 12, a aliança é feita. Capítulo 15, a aliança é enfraquecida. Capítulo 16, a aliança é quebrada. Capítulo 17, a aliança é reconstruída novamente. Você consegue gravar isso aqui? Estamos vendo aqui, na verdade, praticamente um panorama que às vezes nós nos encaixamos em alguns desses momentos que Abraão viveu. Mas aí no final de tudo, Deus vem para poder estar recuperando Abraão de novo. Depois de 13 anos, Deus aparece novamente e diz para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Se isso foi para Abraão, que é o pai da fé, imagina para cada um de nós. Então, versículo 3 agora. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Então, dá uma paradinha, por favor. Irmãos, muitos anos já tinha se passado aqui no capítulo 17, do capítulo 12, aonde Deus promete pela primeira vez, ao capítulo 17, muitas coisas aconteceram, mas as promessas de Deus continuaram em ser as mesmas. Mateus 24, eu não estou enganado, o versículo 35, ele diz isso aqui: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Às vezes a gente acha só porque o tempo vai passando, aí Deus vai mudando os propósitos dele. Ele pode acrescentar, né? Mas o que ele prometeu, o que ele quer fazer na sua vida, ele continua querendo. Aí você não pode perder o quê? A visão. Aí, voltando aqui então, vamos lá. Versículo agora é o 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porquanto o pai de multidão de nações te tenho o quê? Ouçam 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. O concerto perpétuo pode ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. 8.
e te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Dá uma paradinha aqui. Então aqui estamos vendo uma aliança sendo recuperada novamente, reconstruída novamente, pessoal. Nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa aliança para que duas coisas não venham a acontecer. Primeiro, que a nossa aliança não venha primeiro o quê? Exatamente, primeiro, para que a nossa aliança não venha a enfraquecer. Nós temos que fortalecer ela, para ela não se enfraquecer. É a primeira coisa. E segundo, que é o pior de tudo, para que não venha também o quê? Quebrar de vez. A pessoa quebra a aliança, sai da igreja, não quer mais ser obreiro, não quer mais ser pastor, a pessoa não quer mais ser cristão, a pessoa não quer estar mais casado, a pessoa vira a cara mesmo, se torna homossexual, vai para as drogas, vai para a bebida, entra na cachaça, a pessoa mete mesmo o pé na jaca, a pessoa quebrou a aliança. Quebrou mesmo. Quebrou. A pessoa não está só fraca espiritualmente, porque o fraco espiritualmente ele está dentro da igreja. Aquele que já saiu esse já quebrou de vez. O fraco ainda está dentro da igreja, aquela pessoa que está até fraco, mas está na igreja. A aliança não foi quebrada, está só bem fraquinha, está rosinha, fraquinha, mas pode dar uma polida, uma melhorada ali, e Deus faz muito isso muito bem. Deus faz novas todas as coisas, e que Deus possa fazer nova a nossa aliança com Ele, em nome do Senhor Jesus.